que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Eu que sei. Desde 1956, para Ivupens, qualidade é norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivupens, porque sua obra não pode parar. Ivupens, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre. Mãos à obra. Está lá você, tomando sua cervejinha artesanal com a galera, de boa, quando um olhar mais atrevido chega forte até você. Você que ainda não bebeu todas e lembra ter no carro um cheque presente do Mumbai. E pimba, a noite tá valendo. Cheque presente Mumbai incrementa qualquer relação. Quem gosta, presenteia. Motel Mumbai, na Oscar Pereira, 1786, Porto Alegre. Alô, nem mais nem menos com vocês. A semana, para quem acompanha jornais, rádio, televisão, coberturas de acontecimentos, tem um destaque e que vem se prolongando já há bastantes dias. É a questão da Venezuela, né? A questão da Venezuela parece que não termina nunca, né? Junto com a questão do Oriente Médio, que essa semana ganhou destaque novamente, os ataques de Israel ao Hamas na faixa de Gaza, a Venezuela também está sempre na ponta da linha das notícias. Vamos falar das duas coisas, mas rapidamente, primeiro da faixa de Gaza, né? O que acontece lá no Oriente Médio, né? O que acontece no Oriente Médio? O Oriente Médio, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, é um barril de pólvora, né, pronto para explodir a todo momento. Né? O que houve lá no Oriente Médio? Primeiro, é uma região dominada pelos árabes. Era uma região que até o fim da Primeira Guerra Mundial estava sob dominação turca, né, sob o Império Otomano. E posteriormente se colocou sob o domínio do mandato inglês. A Inglaterra se tornou a administradora, vamos dizer, daquela região que figura ali aqueles países hoje, o Israel, a Palestina, o Líbano, a Síria, né? Aqueles países todos ali ficaram, à exceção do Líbano, que ficou sob a influência francesa, ficaram sob dominação inglesa. E a Inglaterra, desde 1917, desde o fim da Primeira Guerra, quando ela se sobrepôs aos turcos naquela região e assumiu o controle, a Inglaterra tinha um compromisso dúbio, né? Um compromisso com as lideranças judaicas, né?
e com os árabes, né? Com os sheiks árabes. E ela jogou durante muito tempo um jogo com uma faca, um jogo onde ela tinha os dois lados. Ela tentava agradar e ao mesmo tempo desagradava os dois lados alternadamente. Então, isso foi se mantendo. A comunidade judaica europeia, a partir de determinado momento, liderada pelos grupos sionistas, passaram a investir na volta de judeus, né, principalmente de judeus do leste europeu, para antigas povoações judaicas na Palestina. Né? Quando houve a diáspora, que também é algo discutível se aconteceu realmente, se os romanos realmente expulsaram os judeus da Palestina, ou, como eram grupos nômades, saíram e voltaram, circularam por lá, e alguns permaneceram mesmo por lá. Mas então, a partir de um determinado momento, o movimento sionista começou a encaminhar os judeus para a Palestina. E quando ocorreu aquele episódio dramático e terrível, né, que foi o Holocausto, a morte de milhões de judeus pelos nazistas nos campos de extermínio pela Europa, criou-se um clima a favor, vamos dizer, do retorno dos judeus para a terra em que seus ancestrais teriam vivido. Né? E essa volta se consolidou em 47, 48, com a criação do Estado de Israel, patrocinado pela ONU, influência diretamente maior da União Soviética, né? que tentava diminuir o poder da Inglaterra na região. Surgiu um Estado judeu dentro de uma região predominantemente árabe, predominante palestina, né, de árabes palestinos. Então, quando surgiu o Estado de Israel, na região onde foi fundado o Estado de Israel, 2/3 da população daquela região eram árabes, né, e 1/3 judeu. Com o passar do tempo, com as guerras, né, com a sua política de apartheid, que de certa forma Israel realizou, expulsando os árabes das terras originalmente deles, surgiu um Estado, e aí a partir daí, diretamente financiado pelos americanos, diretamente estimulado pelos grandes capitais americanos, que viu na existência do Estado de Israel uma forma de oposição aos países árabes que, circunstancialmente, a partir da Segunda Guerra, se encaminharam para posições pró-soviéticas, né, pró-comunistas, vamos dizer assim, apesar de, obviamente, não serem países, nenhum deles, nem socialistas, né, mas o Egito, principalmente, e a Síria, se tornaram inimigos de Israel, e os Estados Unidos então passou a garantir a existência do Estado de Israel. Mas esse fato, quer dizer, nunca foi absorvido, nunca foi aceito pelas populações árabes, que ficaram divididas. Quer dizer, o Estado de Israel fica no meio, entre uma parte da população árabe que vive da antiga Palestina, que vive na faixa de Gaza, e outra parte que vive do outro lado. Quer dizer, o Estado de Israel fica pelo meio, né? Então, essas pessoas nunca se conformaram, né? Nunca aceitaram que suas terras, suas vilas, suas pequenas cidades se transformassem em colônias israelenses, né? E essa é a causa da guerra, é a causa de um conflito que não vai terminar, né? A ideia original, a ideia verdadeira, a ideia democrática seria um Estado único, né? Um Estado secular, democrático, onde pudesse viver em paz e com os mesmos direitos árabes e judeus, né? Essa era realmente a grande solução, mas essa solução está morta, não é mais possível. A única solução possível, razoável, seriam 2 estados, né? 2 estados reconhecidos, o Estado de Israel e o Estado da Palestina. Mas isso também não chegou a se consubstanciar. O Estado palestino ainda é um projeto, né? Quer dizer, ele não existe como uma realidade verdadeira, reconhecida por todos, né? Então, existe uma autoridade palestina, né? Mas não um Estado como é o Estado de Israel, como são os outros Estados, né? E, obviamente, vão continuar guerreando lá, porque não aceito, quer dizer, não tem como aceitar os árabes, a expulsão que constantemente
ocorre de suas terras, de suas casas, etc., né? Mas o que nos interessa, como se é um programa que tenta debater posições da imprensa, o que a gente vê sobre esse aspecto é que a nossa mídia é predominantemente, quase toda ela, principalmente a grande mídia, pró-Israel. Quer dizer, a versão que nós recebemos sempre é a versão de Israel e não a versão palestina. Raramente você tem a oportunidade de assistir. Há pouco os cinemas exibiram um documentário feito por uma pessoa, inclusive aqui, um jornalista aqui do Rio Grande do Sul, né, sobre a Palestina, e é muito interessante esse documentário porque existem colonos ou colonizações palestinas aqui no Rio Grande do Sul, principalmente na fronteira, no Guaiana, Livramento, e essas pessoas se mantêm em contato com seus ancestrais, seus parentes, seus avós, que ainda vivem lá na Palestina ocupada, né? Então, esse é um documentário bem interessante, mas infelizmente já passou, né? Passou nos cinemas aqui, esses cinemas alternativos, né? Mas não teve uma repercussão como é dado aos acontecimentos que envolvem o Estado de Israel. Quer dizer, vimos há pouco a visita do Bolsonaro a Israel, toda a cobertura dada na história do Holocausto, etc., né? É sempre uma versão favorável ao Estado de Israel. Bom, essa é uma questão, né? Mas acho que a questão principal que envolve a mídia é a questão da Venezuela. Semana retrasada, semana passada, né, terminou um processo de golpe, claramente um processo de golpe na Venezuela, estimulado diretamente, ostensivamente pelo governo dos Estados Unidos. Quer dizer, o golpe fracassou, né? O golpe não conseguiram mobilizar os militares para derrubar o governo do Nicolás Maduro, mas mesmo assim, constantemente a nossa mídia trata essa questão como se não fosse um golpe, como se fosse um processo democrático. É interessante você observar como as pessoas são chamadas. Quer dizer, o nosso chefe de governo é chamado de presidente Bolsonaro, justo, ele ganhou uma eleição onde, como nunca, se perturbou o processo natural, né? Se criou formas quase ilegais, né, de estimular o eleitor a votar. Mas tudo bem, o presidente. Já o Nicolás Maduro, eleito e reeleito na Venezuela, é apresentado como ditador, né? Quer dizer, quando você pega uma matéria sobre a Venezuela na Zero Hora, por exemplo, ela fala o ditador Maduro. A Folha de São Paulo fala o ditador Maduro. Por quê? Porque as oposições contestam a eleição onde ele ganhou. Eleição que eles se recusaram a participar. Né? Se recusaram a participar da eleição e negaram a validade da eleição, apesar de observadores internacionais terem considerado uma eleição perfeitamente limpa e normal. Então, Maduro, um ditador? Não, Maduro é presidente. E o que ocorreu na Venezuela? Uma tentativa de golpe de Estado para uma assembleia fraudulenta, né? Com apoio ostensivo, claro, dos Estados Unidos, que ameaça a todo momento uma ação militar na Venezuela, com apoio do Brasil, com apoio principalmente da Colômbia, hoje quase um enclave americano dentro da América do Sul. Então, por que as pessoas que escrevem os textos dos jornais não procuram se inteirar da história da América? Por que existe essa influência americana? Por que os americanos se consideram donos da América do Sul, não da América? Por que essa visão não é denunciada permanentemente, né? Por que os interesses americanos passam a ser interesses da democracia? A história dos Estados Unidos, a interferência dos Estados Unidos nos países americanos se baseia, ou se pelo menos se fundamenta, ou se diz ser parte da doutrina Monroe. James Monroe foi presidente dos Estados Unidos e criou a famosa frase, América para os americanos, que os irônicos dizem, América para os americanos do Norte, né? Porque no decorrer desse século XX, intervenções e mais intervenções, algumas ostensivas, diretas, como na Nicarágua, no Panamá, na Guatemala, em Cuba, outras disfarçadas, né? Como foi o caso do golpe de Estado de 64 no Brasil, como foi o caso do terrível golpe militar no Chile, em 73, ostensivamente patrocinado pelo governo americano. Então, há uma predisposição constante dos Estados Unidos de usar a sua força
material, sua força militar, ou, quando não, uma proteção dada muito grande aos exércitos sul-americanos, que são exércitos cooptados ideologicamente pelos Estados Unidos, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial. São os exércitos que olham para os Estados Unidos como se fosse um deus, né? Como se fosse a fonte inspiradora de tudo, né? Então, esse caso da Venezuela é típico, né? A Venezuela já teve, em governos passados, época de Pérez Jiménez e outros, quase que um estado títere dos americanos, um estado a serviço dos americanos. Que essa dependência foi rompida quando Hugo Chávez tomou o poder na Venezuela, primeiro por uma tentativa de golpe militar e depois através dos meios eleitorais. E na Venezuela, o que é o problema da Venezuela? Por que a Venezuela é tão atraente para os Estados Unidos? Porque os Estados Unidos olham para a Venezuela como uma joia a ser conquistada, né? Porque a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Quer dizer, os Estados Unidos trazem petróleo da Arábia Saudita, fazendo a volta para os petroleiros por baixo da África, pelo cone sul da África, até chegar às refinarias, até chegar ao consumo nos Estados Unidos. A Venezuela está ali, a 600 quilômetros dos Estados Unidos, quer dizer, e tem as maiores reservas de petróleo do mundo. E por que se diz que é uma crise na Venezuela que justificaria a tomada de poder? Porque esses grandes organismos que detêm o controle dos preços do petróleo jogaram o preço para baixo em determinado momento, praticamente quebrando a economia da Venezuela. Depois, em determinados segmento desses acontecimentos, tanto os Estados Unidos quanto a Inglaterra decretaram o bloqueio nos bancos americanos e ingleses do dinheiro da Venezuela, oriundo da venda que a Venezuela faz do seu petróleo. Então, obviamente, é uma hipocrisia falar que é um movimento de caráter humanitário para ajudar as pessoas da Venezuela, quando essas pessoas passaram a viver mal, com dificuldades, com miséria, com falta de condições econômicas, exatamente pela pressão do imperialismo americano em cima da economia venezuelana. Isso é uma postura recorrente dos americanos em relação aos países da América. Não é à toa, se nós voltarmos um pouquinho mais no passado, vamos ver que na própria construção dos Estados Unidos, da construção física dos Estados Unidos, está a guerra de conquista, está a guerra de poder. No caso do Texas, o Texas era México. A parte baixa da Califórnia era México, o Novo México era México, né? E os Estados Unidos tomaram, pela força das armas, essas regiões e transformaram em regiões altamente de alto poder econômico, então, para os Estados Unidos, como o Texas, né? Onde estavam as fontes do petróleo americano. Então, é ingenuidade pensar que os Estados Unidos estão agindo por razões humanitárias na Venezuela, estão atrás do petróleo da Venezuela. Tudo bem. É uma nação imperialista, como também a Rússia e a China, ao tentar garantir e comprar o produto da Venezuela, também estão participando de uma guerra econômica contra os Estados Unidos. Mas e a Venezuela? E os venezuelanos? Né? Que direito eles têm? Quer dizer, é justo que nós aqui na mídia, nos jornais, nas revistas, vamos divulgar uma versão que é uma versão mentirosa, que é uma versão que é apenas um pedaço da história? Por que não se conta realmente a história verdadeira da Venezuela, né? Por que se cria essa farsa da ajuda humanitária e se transforma em personagem de quinta categoria, como esse Guaidó, num herói nacional? Quer dizer, não é verdade, quer dizer, esses caras estão a serviço dos interesses americanos. Né? E, infelizmente, a mídia, os nossos jornais, a cobertura que dá ao nosso jornal local, por exemplo, a 0 Hora, é uma versão no mínimo parcial, no mínimo que enxerga apenas uma parte da história. E a Venezuela tem problemas econômicos graves, tem. Talvez o Maduro esteja competente para resolver esses problemas, pode ser. Todas essas questões são verdadeiras. Agora, o que deve ser dito é que a Venezuela deve resolver seus problemas, a Venezuela, sem interferência dos Estados Unidos. E se essa interferência ocorre, como ocorre agora, que usa países da América, aqui como o Brasil, a Colômbia principalmente, né? O Chile também, como seus testas de ferro, a mídia teria, pelo menos, né, um pouco de imparcialidade, mostrar isso aí. O que nós tentamos fazer aqui, modestamente, né, nesse nosso encontro, né, semanal, né, nem mais nem menos.
Até o próximo.